Good morning. Bom dia. How was your Sabbath? Como foi o sábado? Was it good? Bom? Yep. Thank you for inviting me here to Brazil. Muito obrigado por me convidarem aqui ao Brasil. I've enjoyed getting to know many of you. Eu estou gostando muito de conhecer muitos de vocês aqui. One of the most beautiful opportunities I have when I travel the world is to meet God's family from different cultures. Uma das mais belas oportunidades que eu tenho quando viajo pelo mundo é conhecer os amigos de Deus assim, em culturas diferentes. I look forward to being in heaven where we are going to be a multicultural body of Christ. Eu fico só pensando quando a gente chegar no céu e nós seremos um corpo de Cristo multicultural. I'm a white guy, Eu sou branco and eventually I'm going to get my brown skin like Jesus. e finalmente eu acho que eu vou ter uma pele mais bronzeada como a de Cristo. Praise God, amen? Em algum momento, louvado seja It Deus. looks better anyway. Vai ficar melhor assim. This morning, before we begin, let's have a word of prayer, and we'll dive into our message. Hoje de manhã, antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração e entraremos na mensagem. Let's pray. Oremos. Father in heaven, thank you for a new day of life. Querido Pai Celeste, muito obrigado por mais um dia de vida, Thank you that we're one day closer to heaven. porque estamos também um dia mais próximos do céu. I pray that you would fill us with your Holy Spirit and guide and lead us and teach us this morning. Enche-nos, Senhor, com Teu Santo Espírito, guia-nos, ensina-nos esta manhã. For we pray this in Jesus' name. É o que Amen. oramos em nome de Jesus. Amém. Amen. So, as I mentioned yesterday, this message is shortened from a very long seminar called The Distraction Dilemma. Como eu mencionei ontem, essa mensagem é uma mensagem abreviada de um seminário mais longo, conhecido como o Dilema da Distração. This morning we're going to look at music mechanics and body language. Hoje vamos analisar a mecânica musical e a linguagem corporal. So there are two basic questions that many Christians grapple with. Tem duas perguntas fundamentais que muitos cristãos se fazem. Is music moral, A música é moral, immoral, imoral or amoral? ou amoral? And the other question is it the lyrics or the music bed that matters the most? E a outra pergunta é a letra ou é essa base, o fundo musical que mais nos impacta? So by the time we're done with this short message, I hope we can answer those questions for you. Quando terminarmos a mensagem de hoje, eu espero que consigamos responder a essas questões. A popular singer in the United States and around the world, she's Sandy Patty. Uma cantora muito famosa nos Estados Unidos e em todo o mundo, Sandy Patty, She says music is a very powerful force. ela diz que a música é uma força muito poderosa. Is that true? É verdade ou não? Yes. It has a way of breaking down barriers. Tem uma maneira de quebrar barreiras. But a lot of artists are taking that very powerful tool and putting negative, horrible lyrics to it. Mas muitos artistas estão se aproveitando dessa ferramenta poderosa e colocando letras negativas e horríveis nela. And those lyrics are getting into the hearts of the listeners and are shaping their values. E essas letras estão entrando no coração dos ouvintes e moldando seus valores. Why can't we, she says, for example, contemporary Christian musicians take that same powerful force music and put positive lyrics to it and begin shaping values that way? Porque nós, ela diz, os músicos cristãos contemporâneos, não pegamos essa mesma força poderosa, a música, e colocamos letras positivas que comecem a moldar os valores assim. Amen. Amém? I love this idea, and as a Christian musician, I love writing music that causes people to think more toward God. Eu amo essa ideia e como um músico cristão, eu gosto de fazer músicas que façam com que as pessoas vão em direção a Deus. One thing that I take exception with is that she's only focusing in on the lyrics. Uma coisa que eu queria fazer exceção aqui é que ela só está se concentrando na letra. Music is far more powerful than just the words. A música é muito mais poderosa do que simplesmente as palavras. Another Christian musician said, his name is David Meese, Outro músico cristão disse, conhecido como, o nome dele é David Meese, basically you have to focus on the lyrics and what the song is saying. basicamente temos que nos concentrar na letra, no que a música está dizendo. He says, that is my criteria to decide whether the song is right or wrong. Esse é meu critério para decidir se a música é certa ou errada.
He says it has nothing to do with the music style. Ele diz, não tem nada a ver com o estilo musical. It has to do with the lyrics. Tem a ver com a letra. What is the song saying? O que a música está dizendo? As Christians, we can objectively judge it from that standpoint. Como cristãos, podemos julgar objetivamente a partir desse ponto de vista. On the other side of the coin, Professor Marshall McLuhan says this: Por outro lado, o professor Marshall McLuhan diz o seguinte: the medium is the message. o meio é a mensagem. That is to say, the music, Ou seja, a música, its melody, harmony, and rhythm, sua melodia, harmonia e ritmo, all by itself disposes a man to virtue or vice by moving the emotions. tudo isso em si prepara o homem à virtude ou ao vício ao mexer com as suas emoções. Therefore, the way in which they move the passions Portanto, a maneira pela qual ela mexe com as paixões should serve as a principal basis for judgment on whether any given piece of music is good or bad. deve servir como princípio base para juízo quanto a se dada obra musical é boa ou ruim. He's not even referring to the lyrics. Ele nem está mencionando nada sobre a letra. Are the lyrics important? A letra é importante? Yes. Sim. Is the music bed important? A base musical é importante? Yes. Claro que sim. Of course. Brain specialist Dr. Richard Pellegrino said Dr. Richard Pellegrino, um especialista da mente, diz o seguinte: that music can trigger a flood of human emotions and images that have the ability to instantaneously produce very powerful changes in emotional state. que a música desencadeia um dilúvio de emoções humanas e imagens que tem a capacidade de produzir instantaneamente mudanças muito poderosas em estados emocionais. Take it from a brain guy, in 25 years of working with the brain, I still cannot affect a person's state of mind the way that one simple song Quem can. fala isso é alguém que lida com a mente há 25 anos e ainda não consigo afetar o estado mental de alguém do modo como uma única canção consegue. That's very powerful. Isso aqui é muito forte. A simple song changing our minds. Uma única canção mudar a nossa mente. Not only can it change our emotions, but it can put images in our minds. Não somente altera as suas emoções, mas pode colocar imagens na sua mente. And we're going to do a little experiment. E a gente vai fazer um teste aqui. We're going to listen to 3 different pieces of music. Vamos ouvir 3 trechos de música. And when I ask you to, close your eyes and listen to the music. E eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e ouvir a música. How does it make you feel? And do any images come into your mind? E aí eu vou perguntar o que é que ela te faz sentir e quais imagens surgiram na sua mente. Understand? Entenderam? Excellent. Okay. So the question is, can music alone, without lyrics, influence the listener? Então a pergunta é, somente a música sem a letra é capaz de influenciar o ouvinte? Okay, close your eyes. Fechem os olhos. You can trust me. Close your eyes. Podem confiar em mim. Fechem os olhos. Okay, open your eyes. Podem abrir. Anybody have any images or thoughts going through your Alguém mind? tem alguma imagem, algum what did the pensamento? music make you feel? Como você se sentiu quando ouviu? No campo, in the fields. In the fields. The forestry, Okay? Yeah. Like in a Hollywood movie from the 60s. Okay, yeah. Yep. Jumping, saltando. Jumping. up and Yes, down. in the back. Like a cartoon. She remembered a Uh-huh, cartoon. yep. Children playing. Children playing. You know what's interesting? Everywhere I go around the world, Sabe o que é interessante? Todas as partes do mundo onde eu vou, everybody answers the same. todos respondem a mesma coisa. Everybody says happy and fun. Todo mundo diz que se sente feliz. Everybody imagines children playing, and everybody says fields. Isn't that interesting? E todo mundo fala sobre campo também. No matter what culture I go to. Independentemente da cultura onde eu estou. Why? Por que será? Music is an international language. Porque a música é uma linguagem internacional. Music is a universal language. É uma linguagem universal. Because God is a God of music and He created music for us to understand it. Porque Deus é um Deus da música e Ele criou a música para que nós a compreendamos. That's very cool to me. Isso é muito legal.
Okay, close your eyes. Here's the next one. Feche os olhos novamente, outro trecho musical. Fechem os olhos. What's that? Hitchcock. Huh? Hitchcock. Hitchcock. Yeah. Anybody else have any images, any thoughts, emotions? Suspense. Suspense. Drum. Suspense. Fear. Fear. Medo. Terror. Terror. Tension. Tension. What do you see? What kind of O que scene? vocês veem? I can't hear. Who answered it? A música dá mais medo que a parte do filme. Essa música causa mais medo. This music caused more fear than the movie itself. Yes. Que imagens vocês veem? A moonlight night. A night with the moon. Something good or bad's gonna happen. Algo de bom ou algo de ruim vai acontecer? Ruim. Yes. Somebody about to fall from the abyss, to the abyss. Yeah. So let me ask you this. Yes. Alguém está prestes a entrar. Alguém vai entrar. E a esfaquear. Yeah. To stab you. Stab you. So let me ask you this. What lyrics taught you to think all of that? Qual foi a letra que ensinou vocês a pensar isso? No lyrics. Nenhuma letra. Just the music bed. Somente esse fundo musical, essa base musical. The music all by itself carries the message. A música em si já transporta essa mensagem. Amen? Sim ou não? What if I put Jesus lyrics on top of that last song? E se eu colocar uma letra de Jesus nessa música? Weird, right? Vai ficar? Yeah. Have mercy. they say. But that's what a lot of Christians are doing today is they're putting Jesus lyrics on bad music beds. É isso que muitos cristãos estão fazendo, colocando letras de Jesus nessa base musical. Everywhere I go, they say it's scary, something bad's going to happen because you understand music. Em todas as partes que eu vou, as pessoas dizem que é misterioso, é assustador, porque vocês entendem música. Okay, last one. A última aqui. This one's not scary, don't worry. Não vai ser assustador agora. Não se preocupe. Close your eyes. Fechem os olhos. How does that make you feel? Como que você se sente agora? Peaceful. Yeah, peaceful. Yes. Paz. Most people see of themselves sitting on a beach or by a river and relaxing and taking a deep breath. Muita gente se sente assim, à beira da praia, suspirando, relaxando. It's because our God, who created music, created us, and we understand it. It's beautiful to Porque me. nosso Deus que criou a música nos criou e nós a entendemos. Dr. Norman M. Weinberger, Esse Dr. Norman Weinberger, professor of neurobiology and behavior at UC Irvine, his research confirms this. professor de neurobiologia e comportamento na UC Irvine, as pesquisas dele confirmam que Music can rapidly and powerfully set moods and do so in a way not easily attained by other means. a música pode alterar rápida e poderosamente o humor e o faz de um modo que não se consegue facilmente por outros meios. So they spend millions of dollars to do a test to do what we just did in 3 or 4 minutes. Então eles gastaram milhões de dólares fazendo um teste que nós fizemos aqui em 3 e 4 minutos. So is music moral, immoral, or amoral? Então a música é moral, imoral ou amoral? Let's go to the spirit of prophecy. Vamos ao espírito de profecia. Review and Herald, April 21st, 1885. Está escrito em Testemunhos,
para a igreja, volume 5. If the thoughts are wrong, the feelings will be wrong. Se os pensamentos forem maus, maus serão também os sentimentos. Listen here. Escutem aqui. And the thoughts and feelings combined make up the moral character. E os pensamentos e sentimentos combinados constituem o caráter moral. So, does music move our thoughts and feelings? A pergunta é, a música mexe com os nossos pensamentos e sentimentos, or no? sim ou não? See, therefore, Portanto, music is a very moral or immoral thing. a música é uma questão muito moral ou imoral? Ou amoral? Depending on what we're listening to. Depende daquilo que a gente está ouvindo. Music is never amoral. It's never neutral. A música nunca é amoral, ou ela é moral ou imoral. Neutral means it doesn't impact us. Ela não é neutra, ou seja, não nos Music impacta. always impacts us for the good or for the bad. A música sempre nos impacta, ou para o bem ou para o mal. So the first question Então a pergunta primeira has already been answered. já foi respondida. Is music moral, immoral, or amoral? A música é moral, imoral ou amoral? It's either moral or immoral. Ou é moral ou imoral? Is that good thinking? Sim? Faz sentido? Is that true? É verdade. Amen. Let's read on. Continuemos. When we decide that as Christians we are not required to restrain our thoughts and feelings, Quando decidimos que, como cristãos, não nos é exigido que restringamos nossos pensamentos e sentimentos, I'll just think the way that I want to. eu vou pensar do jeito que eu quero, I'll just listen to or watch whatever I want to eu watch. vou ouvir, eu vou assistir aquilo que eu quiser. Be very careful. Tenha muito cuidado com isso. Here's why. Sabe por quê? We are brought under the influence of evil angels and we invite their presence and their control. Somos colocados sob a influência de anjos maus e convidamos sua presença e seu controle. How many of you want to be controlled by a demon? Quantos aqui querem ser controlados por um demônio? How many of you want to invite demons into your car, into your home, or into your earbuds? Quantos querem convidar demônios ao seu carro, ao seu lar ou aos seus fones de ouvido? When we think we can just listen to or watch whatever we want, Quando a gente pensa que pode ouvir e ver o que quisermos, we're told to be careful because now you're inviting the devil into your life. o conselho é tenham cuidado com isso, porque podemos estar convidando These are o not my diabo para a words. nossa vida. Não são as minhas palavras, These are words from God through his prophet, são palavras de Deus por meio de sua profetisa. and I love you enough to tell you it. E eu te amo bastante para dizer isso para você. Amen. Amém. So, did God create music to influence our thoughts and feelings? Deus criou a música para afetar nossos sentimentos e pensamentos? Yes, of course. Sim. There's nothing wrong with music influencing us as long as it doesn't draw us away from God. Não tem nada de errado que a música nos influencie, contanto que ela não nos afaste de Deus. Has Satan left music alone? Será que Satanás deixou a música em paz, então? No, Não. not at all. One of the most powerful media on the planet is music. Um dos recursos de mídia mais poderosos no planeta é a música. Music is everywhere. A música está em todas as partes. It's in our homes. Em nossos lares, It's in our vehicles. nos nossos carros, It's in our ears. nos nossos ouvidos, It's on our YouTube videos. nos nossos vídeos no YouTube, It's on movies. nos filmes, It's in the taxis. nos It's táxis, in the airports. nos aeroportos, It's on the airplanes. dentro do avião, It's in the elevators. nos elevadores. Where is music not? Onde não há música, é a pergunta. Music is in the church. A música está na igreja, Music is in sporting events. em eventos esportivos. Music is everywhere, and there's no way the devil wouldn't use it to try to gain access to A our música souls. está em todas as partes e não há por que o diabo não fazer uso dela. Do you realize that we're living in a day where we can access anything we want at any time? Vocês percebem que a gente vive numa época em que a gente consegue acessar tudo o que quisermos a qualquer instante? That's new to the human experience. Isso é novo para a experiência humana. You see, just 100 years ago, you had to go where there were musicians playing instruments and singing to hear music. Há uns 100 anos, a gente teria que ir a um local onde os músicos estivessem tocando música para poder ouvir música. There were no such thing as smartphones. Não havia nada como smartphones, celulares. There were not even recordings. Não havia nem gravações. We're living in a day and age where the devil is learning to attack us and we don't even realize it.
A gente vive numa era onde o diabo está aprendendo a nos atacar e nós nem estamos nos dando conta In the disso. middle of one of my seminars, a young man stood up and said this. No meio de um seminário que eu dei, um jovem se levantou e disse o seguinte. He said, "Come on, Christian, there's no such thing as an evil or moral musical note." Aí ele disse, Christian, não existe isso de uma nota musical maligna ou moral. And so I shot up a prayer dart to God. Então eu fiz uma oração para Deus. And I said, "Lord, help me, Eu disse, Senhor, me ajuda aqui agora. because he's right." Porque ele está certo. And so I took a moment. I said, "Let me think about that." Então eu parei por um instante e disse, deixa eu pensar aqui. And I realized, I said, you're right. There is no such thing as an evil or moral musical note. Eu disse, não existe realmente, você está certo, uma nota musical do mal, né? Maligna ou moral. But in the alphabet, there is no such thing as an evil or moral letter. Mas no alfabeto também não existe uma letra que seja do mal, que seja moral. Even E for evil doesn't make E Até a evil, letra M do mal não quer dizer que o M é mal. because E could mean evangelist. Porque o M pode significar missão. E could mean... Yeah, amen. What did you say? You said evil, but the word is mal, M. So Oh, yeah, you yeah. kept with the E, I kept with the M. So I said mission. Yeah. Yeah, amen. Amen. Yeah, he's smart. That's very good. So there is no specific letter that's good or evil in our languages. Não há uma letra específica que seja boa ou má em nosso idioma. And there's no evil or good note on a piano, for example. E no piano, por exemplo, não existe uma tecla que seja boa ou má. But could I arrange the letters in my language in such a way to create poetry? Mas será que eu posso dispor as letras no meu idioma de tal modo a criar poesia? And could I write vulgarity? E também posso escrever coisas vulgares? Yes, you see, it's how we arrange the letters that makes all the difference. Sabe, é o modo como nós dispomos as letras que faz a diferença. And so it is with music. E o mesmo se dá com a We música. can arrange the music in such a way that it's happy and fun or very scary. Podemos dispor as letras as notas de tal forma que vai ser feliz, vai ser algo agradável ou vai ser muito assustador. So that person was correct. There's Essa no pessoa such tinha razão. thing as an evil or moral note, Não existe isso de nota musical maligna ou moral, but we can arrange the notes in a way that it creates evil or immorality or morality. mas podemos dispor as notas de certa forma a criar moralidade ou imoralidade. Music is actually a language, A música, na verdade, é uma linguagem and it should be conducted in clear and understandable ways. e deveria ser conduzida de maneira clara e compreensível. In language, we have letters that create words, and words create sentences, Na linguagem temos letras que criam palavras e as palavras criam frases. and sentences create paragraphs that create chapters, and chapters create books or manuscripts. E as frases criam parágrafos, que criam capítulos, que criam livros ou manuscritos. It's the same with music. O mesmo se dá com a We música. have notes within measures and measures within phrases, Temos notas dentro de compassos e compassos dentro de frases and musicais. phrases create sections which create movements, and those create compositions. E frases criam seções, que criam movimentos e que criam composições. Now, language, whether it's spoken or played, has the ability to influence and affect our thoughts and feelings, influencing our character. A linguagem, quer falada ou tocada, tem a capacidade de afetar nossos pensamentos e sentimentos que influenciam nossos caracteres. So we're going to go through a little experiment again Então vamos fazer mais um experimento aqui com vocês. to illustrate Para ilustrar that in any communication, que na comunicação, a smaller portion of it uma pequena parte disso is what's said, é o que é dito, and the larger portion is how it's mas said. a maior parte disso é como é dito. In fact, studies have been done, Na verdade, há estudos and they have found that about 7% of what we are saying makes an impact. 7. que diz que apenas 7% do que nós dizemos é o que causa um impacto. But 93% of how it's said makes a deeper impact. Mas 93% de como nós dizemos causa um impacto ainda mais So profundo. we're going to start with a
a phrase, I love Jesus. Vamos começar com a frase Eu amo Jesus. Is that a good phrase? Uma boa frase, não é? Yeah. Sim. I love Jesus. by the Eu way. amo Yeah. Jesus a propósito. It's a good phrase. The lyrics are good. É uma boa frase, a letra é boa. So now I want you to interpret this. Eu quero que você interprete isso. I love Jesus. Eu amo Jesus. What do you think about that? O que é que você acha disso? Lifeless, no emotion. Lifeless, no emotion. So can you determine whether I'm being true or not? Vocês conseguem distinguir se eu estou sendo verdadeiro ou não? No, Artificial. it's artificial, right? How about this one? E essa aqui? I love Jesus. Eu amo Jesus. What do you think about that one? E agora? Yeah? Why? Much better. Why? Por quê? More enthusiasm. More enthusiasm? The way I said it? O modo como eu Yep. digo. What else? Intonation. Intonation, very good. Boa. I love Jesus. That's Eu right. amo Good. Jesus. Verbal expression. Yes. Body expression, body Oh, language. what about my body? E quanto ao meu corpo? What am I doing? O que é que eu estou fazendo? Is my face matching what I'm saying? Será que meu rosto condiz com o que eu estou falando? Yeah. Sim. How about my body? E o meu corpo? Yeah, right? So everything is working together for you to believe, and you did it in a split second. E tudo coopera para que vocês acreditem naquilo que eu estou dizendo, e isso acontece numa fração de segundos. That's how amazing you are. Isso é muito incrível a maneira como nós funcionamos. In a moment, you said the first one artificial. Num instante, vocês disseram, a primeira instância foi The artificial. next one, you said amen. A segunda, vocês disseram, amém, é Because isso? you listened to how I said it. Porque vocês ouviram It wasn't- como eu disse. It wasn't just what I said. Não era somente o que eu disse. In other words, if that was a song, Em outras palavras, se fosse uma música, isso aqui, it wasn't just the lyrics. não era a letra que fazia a diferença, It was the body language. mas toda a linguagem It was the corporal. music. A música. Is this making sense? Está fazendo sentido? So that was more of a proclamation. Foi mais uma proclamação. Eu amo Jesus. Okay, how about this one? E essa aqui? I love Jesus. Eu amo Jesus. What about that one? E essa? It doesn't matter. Never mind. Never mind. Yeah, Yeah, whatever. whatever. Do you believe that I love Jesus? Você Yeah. acredita que eu amo Jesus? Não. Why? Por que não? Indifference. Indifference, right? What about like my body language? E minha linguagem corporal? Like whatever. Ah, What I'm saying is I really don't mean it. o que eu estou dizendo é, eu só estou falando da boca para fora, mas But eu wait não a amo second. Jesus. I said I love Jesus. Mas eu disse eu amo Jesus. But the music bed, Mas a base the musical, body language a linguagem corporal, betrayed what I said. traiu aquilo que eu falei. And if you're not careful, Se você não for we can cuidadoso, have Christian music podemos ter música cristã that has a whatever kind of body language, Que tem even though um- it says good things. que tem uma linguagem corporal, seja lá qual for, ainda que fale coisas boas. Is this making sense? Está começando a fazer sentido? I find all this very fascinating. Para mim isso aqui é fascinante demais. How about this one? E essa aqui agora? I love Jesus. Eu. Go ahead. I mean, we're talking about Jesus. Okay, this is just an experiment. Look, he's red. Rojo, I don't know. What did you say, red? Yeah, Fiquei vermelho agora. You almost convinced me, he said. yeah. Okay, go. Eu amo Jesus. What about that one? E essa agora? Sensual. Sensual, yes. And in the body expression is I'm flirty, even the way I E say na it. expressão corporal eu tô aqui, né, paquerando, bem pelo jeito que eu digo. Whenever we are together with one another, Sempre que estamos juntos assim uns com os outros, we have this thing that's called personal space. temos essa coisa chamada, né, o espaço pessoal.
And if I start to talk to you in a way that's inappropriate in your ear, E se eu começo a falar com você de uma maneira que não é apropriada aos seus ouvidos, that could be problematic, yes? isso pode ser problemático. Now, what happens if I walk up to my wife and I say, hi? E se eu chego para minha esposa e digo, oi? And she says, hi. E ela diz, oi. That's okay, yes? Isso tá legal, isso não tem problema. But what if I come up to your wife Mas se eu chego para sua esposa and in her ear say, e hi? eu chego no ouvido dela e digo, oi? Yeah. It's inappropriate. Já não é adequado mais. But friends, what if we're listening to Christian music and a woman is singing sensually in our ears? Mas se a gente está escutando música cristã e tem uma mulher cantando bem sensualmente aos nossos ouvidos, Is that okay? será que não tem problema? Not Claro even que for a woman to listen to. nem para uma mulher isso é bom que ela esteja escutando. Amen. Amém. We need to think about the music that we're listening to, the media that we are watching. Temos que refletir sobre a música que estamos ouvindo, a mídia que estamos assistindo. Because if you're listening to sensual music a lot, before you know it, you'll start acting that way. Porque se você está ouvindo música sensual o tempo inteiro, antes que você se dê conta, você começa a agir dessa forma You want to também. know why our young children are so flirtatious? Sabe por que nossas criancinhas menores estão tão assim, sensuais? They're being programmed. Estão sendo programadas para isso. Is this making sense? Está começando a fazer sentido? How about this one? I love Jesus. E essa aqui? Eu amo Jesus! I do. Amo sim! But don't laugh at me. E para de rir. I do love him. Eu amo. So what do you think about that one? E You better be right. O que é que você acha dessa frase aqui? É melhor que você não erre. What is that one? So what's the body language? Qual é a linguagem corporal? Aggressive. Aggressive, Authority, angry, mad, furious, furious, authoritative. authoritative. So, could I listen to Christian music that has Jesus lyrics, but it has an angry music bed? Será que eu podia ouvir uma música que tem letra de Jesus, mas nessa base musical Yes. raivosa, furiosa? Yes. Existe música You know assim. what the Bible will call that? Sabe como a Bíblia chama isso? A house divided against itself. Uma casa dividida, como diz? Consigo mesma. Amen. Amém. So not all music is okay, Nem toda a música é boa. even if the lyrics is okay. Ainda que a letra seja boa. Ephesians 5:19. Efésios 5:19. Speaking to yourself in psalms and hymns and spiritual songs, Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, making melody in your heart to the Lord. cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. You see, what the scripture is used, how it's used by Christians, is not appropriate many times. Essa citação usada pelos cristãos não é muito apropriada muitas vezes. Because what they say is we can sing psalms and hymns, O que eles dizem é que a gente pode cantar em salmos, em hinos, but we can also sing spiritual songs. mas também podemos cantar cânticos espirituais. So what they do is they say every kind of music now is a spiritual song. Então, muita gente anda dizendo por aí que todo tipo de música agora é um cântico espiritual. We read earlier what David Meese said. He says it has nothing to do with the lyrics or the style of music. A gente leu o que David Meese disse, não tem nada a ver com with the music, Yeah, the music, com yeah. a música ou o estilo de música. So, friends, there is a war Amigos, tem uma guerra in the Christian world about music. no mundo cristão em relação à música. And when someone says that the music doesn't make a E difference, quando alguém disser que a música não faz diferença, even if the music bed is written by the devil himself, mesmo se essa base musical tivesse sido escrita pelo próprio they diabo, think by putting Jesus lyrics on it, it sanctifies it or makes it holy. as pessoas acham que pelo simples fato de colocar uma letra de Jesus, isso santifica a base musical. Never. Nunca. No. Don't be foolish. Não seja enganado por isso. You know what's interesting is this, where it says spiritual songs, Sabe aqui onde diz cânticos espirituais? the Greek word for spiritual A palavra em grego para espirituais is non-carnal. é não carnal. Amen. Amém.
So if it's sensual, Então, se ela é that's sensual, carnal. é No, carnal? no, no. Não. If it's angry, Se é that's com raiva, carnal. também é carnal. So what this is really saying is, speaking to yourselves in psalms, hymns, and spiritual songs, it really is saying psalms, hymns, and non-carnal Aqui o songs. que está dizendo é falando entre vós em salmos, hinos e cânticos não carnais. So we're going to listen to a couple of different rhythms now. Vamos ouvir alguns ritmos diferentes. Because what we have found and discovered is that certain kinds of rhythms are problematic for the brain and for the body. O que a gente tem descoberto é que certos tipos de ritmos são problemáticos para a mente e para o corpo. This is more of a conga. Uma batida de conga. Try. Now that particular rhythm, Esse ritmo específico, and we'll get into this more, e a gente vai analisar um pouquinho mais isso, is a syncopated beat. é uma batida sincopada. This is more of a basic rock beat. Uma batida de rock básica. It's also syncopated. Também é sincopada. This is more of a medium rock beat. E aqui uma batida média. And then this would be more of an EDM or club. Batida mais semelhante ao clube, a boates. And there are many other kinds of beats that you can listen to. E há muitas outras de batidas que a gente pode escutar. And unfortunately, many of them, when they are driven and syncopated, E muitas vezes, infelizmente, elas são sincopadas it creates a problem for the brain and our e physiology. criam um problema para a mente e para a nossa fisiologia. And we're going to look at that in a moment. E a gente vai analisar isso daqui a pouco. But I also want to say that I do not believe that drums are evil. Mas eu também quero dizer uma coisa. Eu não acredito que os tambores ou a bateria é do mal. I think they can be played in a way that they can cause evil, Mas acho que elas podem ser tocadas de maneira a causar o mal and they can work against us. e podem funcionar contra nós. So the question is there any place for the Christian to listen to syncopation? A pergunta é, existe algum espaço para que o cristão escute síncope? Think of syncopation as seasoning to a meal. Pensem na síncope como um tempero na refeição. We all like seasoning on our meals. Todo mundo gosta do temperinho na refeição. But if you're adding seasoning, Mas se você está colocando lá um monte de it tempero, can make it taste nice. um pouquinho vai fazer com que o sabor melhore. But what if you dump all the seasoning on the food? Mas se cair todo o potezinho de tempero no alimento, What's it do to the meal? o que aconteceu com a refeição? It ruins it. Arruinou aquele And alimento. it's bitter or it tastes foul E fica amargo ou fica ruim de comer, because it's too much. porque é demais. A tiny bit here, a tiny bit there makes it just right. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aí vai deixar no ponto. And for the mind and the body, E para a mente e para o corpo, a little syncopation here or there um pouquinho de síncope aqui e has ali never been proven to be a bad thing for us. nunca se comprovou ter sido uma coisa ruim para nós. But when the whole song is syncopated or a large section of it is, it becomes a problem. Mas quando toda a canção é sincopada, ou uma grande parte da canção é, sim, se torna um It problema. ruins the musical meal for the mind and the body. Arruina essa refeição musical para a mente e para o corpo. So, what the devil has done, so the answer is yes, there is a place A resposta é for sim. syncopation, Existe espaço para síncope, but sparingly used. mas aqui e ali. So, what the devil has done is he's taken music, which melody should be the chief component of a song, O que o diabo fez foi pegar a música, onde a melodia deveria ser o componente chefe dessa canção. and melody is the main line that we normally sing when we sing hymns. A melodia é a linha principal, quando geralmente nós cantamos os hinos. And then harmony should support the melody, E a harmonia deveria dar sustentação a essa melodia. and underneath that should be the rhythm, which would be the speed or the tempo of the song. E sobre tudo isso teríamos o ritmo, que é a velocidade, o andamento da But what canção. the devil has done is he has turned music upside down. Mas o que o diabo fez foi colocar So- a música de cabeça para baixo. What he has done is taken away
the melody that ministers, Ele tirou a melodia que ministra and he has put the rhythm on top that stimulates. e colocou o ritmo no topo que nos estimula. And melody has become the last thing now. E a melodia agora é a coisa menos importante. In a very powerful book, The Power of Sound, Num livro muito bom chamado O Poder do Som, The Power of Sound, studies have shown that driving drum rhythms in excess of 3 to 4 beats per second will put the brain into a state of stress. estudos demonstram que ritmos de tambores fortes que excedem 3 a 4 batidas por segundo colocam a mente num estado de estresse. Regardless if the listener likes or dislikes the music. Independentemente de se o ouvinte gostar ou não de música. So even if you like it, it's still causing stress in the brain. Mesmo se você gosta dessa música, dessa batida, ainda está causando um estresse à mente. When the brain is in a stressful state, Quando a mente está num estado de estresse, it will release opioids, ela vai liberar opioides. a group of hormones that function like morphine, Um grupo de hormônios que funciona como morfina, to help return itself to normal equilibrium or balance. para ajudar que a mente volte ao seu equilíbrio normal. So what happens when we're listening to the music with those heavy beats? Então, o que acontece quando a gente escuta essas músicas com essas batidas pesadas? It causes friction between the two hemispheres of our brain. Causa fricção entre os dois hemisférios de nossa mente. And science calls this friction, E a ciência chama essa fricção. and the brain doesn't like to be in this state. E a mente não quer ter estar nesse estado, nessa condição. So it releases opioids E aí ela libera opioide to calm itself back down. para que ela se acalme. This is why, my friends, É por isso, amigos, we can actually become addicted to the music we're listening to. que a gente pode se tornar viciado na música em que a gente está ouvindo. Let's read that. These opioids, when experienced often enough, Esses opioides, quando experimentados com muita frequência, can be addicting, and the listener seeks for the high again. This is why listeners tend to move from less to harder music. podem ser viciantes e o ouvinte busca-se êxtase novamente. É por isso que os ouvintes tendem a passar de uma música mais suave para mais pesada e cada vez mais pesada. These steady drum rhythms release in the body gonadotropins, Esses ritmos constantes de tambores liberam no corpo gonadotrofina, sex hormones, hormônios sexuais, which enhances sexual arousal. que aumentam a excitação sexual. So think about this. Pensem nisto. Imagine two young people, Imaginem dois jovens, a young man and a young lady, um jovem e uma moça, and they're coming to GYC e eles estão vindo para o GYC, in Brazil. no Brasil. And the parents know each other, E os pais se conhecem, and they trust this young lady and this young man. e os pais de ambos confiam He's nos going to jovens. pick her up, and he's going to drive her here to GYC. Ele vai pegá-la e vai levá-la até aqui ao GYC. They like each other, Eles se gostam and they want to be a boyfriend and girlfriend. e eles querem namorar. The parents don't know, they already are. Os pais não sabem, mas eles já são namorados. So if the children are already keeping it from the parents, we already have a problem. Então, se os filhos já estão ocultando isso dos pais, já temos um problema aí. But now they're driving there, Mas eles estão agora dirigindo, and this young man puts on some Christian music. e esse jovem agora coloca lá no som música cristã. And the problem is, Mas o problema, we all think because it's called Christian, it's okay. todos nós pensamos que pelo fato de ser cristã, tá bem. So now as they're driving to come to GYC, Então, enquanto eles estão dirigindo para chegar no GYC, the music that they're listening to, perhaps it starts to break down those barriers. a música a qual eles estão ouvindo começa a quebrar certas barreiras. And that driving rhythm actually impacts the brain and puts them into the alpha state. E esses ritmos constantes começam a impactar a mente e os colocam num estado alfa, Where they're not going to make moral decisions now. onde agora já não vão mais tomar decisões morais. And then the music might be Christian, but maybe it's sensual. E a música pode ser cristã, mas talvez seja sensual. And before you know it, they're touching hands. E antes que você possa se dar conta, já estão tocando as mãos And then um it's do kissy outro. kissy. E beijinho aqui, beijinho ali. And then it's touchy E touchy. já estão se tocando. And then it's everything else. E tudo mais. And the very Christian music that they liked E aquela música cristã que eles gostam worked against them and they dishonored God. operou contra eles para que desonrassem a Deus. By the way, A I didn't propósito. make up that story. Eu não inventei essa história. I have had hundreds
and hundreds of young people around the world tell me their stories. Centenas e centenas de jovens ao redor do mundo me contaram histórias And semelhantes. more often than not, they can trace back when they started making poor decisions, they were introduced to inappropriate Christian music. E muito mais frequente do que vocês possam imaginar, quando eles voltam atrás, eles percebem, foi naquele momento que começaram a ouvir músicas inadequadas que as coisas começaram a acontecer. It doesn't mean you listen to one song and you go out and you rape, pillage, and murder. It doesn't mean that. And you go out and you? You go out and? Rape, Rape, pillage, and murder. One song's not going to make you do that. Ok, isso não quer dizer que você vai ouvir uma canção assim e vai começar a sair por aí fazendo coisa que não deve. No. But No. over time, Mas com o passar dos you let tempos, your guard down more. você vai baixando a guarda. And you do things that you wouldn't have normally done E você vai começar a fazer coisas que normalmente você não teria feito. when you were in your beta brain state, not Se alpha. estivesse no estado de ondas beta e não alfa. You remember we talked about how when you're in that beta brain state, Lembra quando a gente falou dos estados de onda beta? we're critically analyzing incoming information and the Estamos- experience we're having. Estamos analisando de maneira crítica as informações que entram. But if those young people are listening to that music and puts them into alpha, Mas se esses jovens estão ouvindo uma música que os coloca no estado alfa, when one person starts to advance on the other, they probably won't say no. quando uma pessoa começa a fazer avanços para com a outra, talvez essa outra não vá dizer Why? não. Por que não? Because the high part of the brain is not making the choice, the base passions are making the Porque choice. a parte superior da mente não está tomando a decisão, são as paixões que estão tomando Is as this decisões. making sense? Está fazendo sentido? I know this is hard to receive. I know. Eu sei que é duro receber isso. And I know I'm stepping on your toes. E eu sei que eu estou pisando nos calos de alguém aqui. But you know what? I'm stepping on my own toes too. Mas eu também estou pisando nos meus próprios. This message was put together, I believe, to help me Essa mensagem aqui foi elaborada para me ajudar. and to help my wife E a minha esposa também. and to help us raise our children well for the Lord. E a que nos ajudassem a educar nossos filhos bem para o Senhor. And so I have to share it with you. Então, eu tenho que partilhar isso com vocês. And you're welcome. And you? You're welcome. E você é muito... Eu agradeço muito que vocês estão aqui. Amen? Amém. Because God loves us enough to even tell us the hard things. Porque Deus nos ama o suficiente para nos dizer as coisas duras de serem ditas. Loud, booming bass music has a similar effect, and it's no wonder that adolescent males prefer these types of music because they're either stimulating a release of brain chemical or stimulating their hormones or both. E essa música alta com estrondos de baixo tem um efeito similar e não é de admirar que os adolescentes prefiram esses tipos de música. Ou estão estimulando uma liberação de substâncias químicas, ou a liberação de seus hormônios, ou ambos. Steven Tyler of the very famous band Aerosmith, a rock and roll band, Steven Tyler, da banda Aerosmith, he said this: disse o seguinte: rock music is the strongest drug in the world. a música rock é a droga mais forte do mundo. He also says that he sometimes dances with the devil himself. Ele também diz que às vezes ele dança com o diabo, ele So, mesmo. friends, one thing to realize, Uma coisa que temos que perceber é o seguinte: God has evangelists. Deus tem evangelistas. Praise God for them. Louvado seja Deus por isso. The devil has evangelists. O diabo tem evangelistas. And many of us are willing to pay for their evangelism E muitos de nós estamos dispostos a pagar pelo evangelismo deles. by buying their music, Comprando suas músicas, by watching their programming, assistindo a programação by deles, talking like them and acting like them. falando e agindo como eles. You see, it's popular today for Christian musicians to emulate their worldly idols. É muito comum hoje para os músicos cristãos, né, a imitar, para os jovens cristãos imitar os ídolos da They want música. to imitate them so close that they look like them, they sound like them, and they dress like them, and they act like them. As pessoas querem imitar tanto os seus ídolos musicais que eles se parecem com ele, se vestem com ele, falam como ele, But they put Jesus lyrics in their music. mas colocam a letra de Jesus na música. Come on, no. É de Jesus. It's a joke. Isso é piada. It's a terrible replacement. É uma substituição terrível. We should never, as the people of God,
como o povo de Deus, jamais bring the things of God down to a common worldly level to try to win the world. deveríamos rebaixar as coisas de Deus ao nível do mundo para tentar ganhar o mundo. You see, I was in the world. Eu estava no mundo. I was someone that needed to be converted and taught about God. Eu precisava ser convertido e que me ensinassem acerca de Deus. I knew nothing of God being raised. Não sabia nada de Deus quando eu era criança. And so, if I had walked into a church Se eu entrasse numa igreja and they were playing this kind of fallen Christian music, e se estivessem tocando essa música cristã caída, which, by the way, I did go to a church and they were playing this bad kind of Christian music. que a propósito aconteceu, já aconteceu isso comigo. And I walked in and I had already been listening to all the real devilish music in the world. E eu entrei nessa igreja e eu já tinha costume de ouvir a música diabólica do mundo mesmo. I walked into the church and I was uncomfortable that kind of music was in the house of God and I didn't know anything yet. Eu entrei na igreja e me senti mal, porque esse tipo de música estava ocorrendo na casa de Deus e eu não sabia muita coisa de Deus ainda. But I knew it didn't belong there. Mas eu sabia que aquela música não pertencia àquele lugar. I couldn't tell you exactly why, except for I know the origins of a lot of that music and it's from the devil, and here it is in the church. Eu não podia explicar muito bem, mas eu só sabia que eu conhecia as origens daquele tipo de música e me impressionava que essa música está agora na igreja. You see, it's important to understand that we converts, we seekers, are looking for something different. É importante que nós entendamos que nós, os que estamos buscando, estamos ansiando por algo diferente. We already have what we want. We've already been listening to and watching whatever we want to. A gente já tem aquilo que sempre queríamos ter. But to walk into a church and hear the same thing, no. Mas entrar numa igreja e ouvir a mesma coisa, não. Most of us will turn around and walk out. A maioria de nós vai dar as costas e You vai sair daquele never, lugar. never bring down the things of God to a worldly level to reach the world. Nunca, Never. jamais, em tempo algum, rebaixe as coisas de Deus para ganhar o mundo. Let's look at one shining example of the power and order of music. E eu gostaria de falar sobre um exemplo muito bonito do poder da música. King George I of England, Rei George I da Inglaterra, he had problems with memory loss and stress management. ele tinha problema de perda de memória e de gestão do estresse. He read from the Bible the story of King Saul and recognized that Saul had experienced the same types of problems that he was Ele experiencing. leu na Bíblia a história do rei Saul e reconheceu que Saul havia experimentado o mesmo tipo de problema pelo qual ele estava passando. And he overcame his problems by using special music. E ele venceu seus problemas usando uma música especial. With this story in mind, King George asked George Frederick Handel to write him some special music. Com essa história em mente, o rei George pediu que George Frederick Handel lhe compusesse uma música, That would help him like Saul was helped by David. da mesma maneira que Saul foi ajudado por Davi. So Handel wrote his water music for this purpose. E Handel compôs sua música aquática para esse So I propósito. don't know if you know this or not, but the music I'm about to play was written to be medicine for King George. Eu não sei se você sabe disso, mas essa música que eu vou tocar foi composta para ser um remédio para o rei George. And maybe you thought that the music was going to be very slow and very soft Talvez você pensou que a música seria muito suave, muito to help tranquila, soothe the king's mental problems. para ajudar a acalmar os problemas mentais do rei. Doesn't always have to be that way. Nem sempre tem que ser assim. That music helped King George. Essa música ajudou o rei George. Acts 1:18, and we'll close with this. 1:8. Yeah. Oh, But that's okay. okay. Atos 1:8. And you shall receive power. Mas recebereis poder After that, the Holy Ghost is come upon you, ao descer sobre vós o Espírito and Santo, you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and Judea and Samaria, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, and unto the uttermost part of the earth. e até os confins da terra. So, when we
allow the distractions to come in from our music, from our media, it can separate us from God. Quando nós permitirmos que as distrações venham, entrem na nossa vida, da mídia, de todas as partes, isso vai nos separar de Deus. And the greatest need that we have is to be filled with the Holy Spirit. E a grande necessidade que temos é de sermos cheios do Espírito Santo. If you're not careful, Se não tivermos cuidado, I should say, if we are not se careful, nós não tivermos cuidado, then we could make choices in our media, podemos fazer certas escolhas acerca da mídia que even consumimos, in Christian music, mesmo na música dita cristã, that can make it harder for us to hear the still small voice of God. que pode dificultar a nossa escuta, a nossa audição, Here's ou what- que nós consigamos ouvir a Deus. Here's what we've begun to learn. Eis o que nós conseguimos aprender até o momento. All parts of a song or music matter, Todas as partes de uma canção ou de uma música importam, de fato. not just the lyrics. Não somente a letra. Music is moral or immoral. A música é moral ou imoral. There's no neutral ground. Não existe um terreno neutro. All music has body language. Toda música tem uma linguagem corporal. Music stimulates us mentally, emotionally, neurologically, and physiologically. A música nos estimula mental, emocional, neurológica, psicológica And most importantly, e, mais importante, it impacts us spiritually. ela nos impacta espiritualmente. Amen? Amém? Let's pray. Oremos. Father in heaven, Lord, please be with us. Querido Pai que está nos céus, Please por favor, stay Senhor, with esteja us. conosco, I permaneça invite conosco. you into my heart. Eu te convido que estejas no meu coração. Change in me whatever doesn't please you. Transforma-me, Senhor, qualquer coisa que não te agrade. Prepare us for what's about to come on this earth, Father. Prepara-nos, Senhor, para o que está por vir sobre este planeta. I pray you would help us to be careful what we allow into this beautiful mind that you've given us. Oro para que sejamos cuidadosos ao que permitirmos entrar nesse corpo maravilhoso que tu criaste. We pray this in Jesus' name, amen. Oramos essas coisas em nome de Jesus. Amém. God bless you and may your names remain in the book of life. Deus os abençoe e que o nome de vocês permaneça no livro da vida.